noite, retomando aqui nossa programação de hoje, o primeiro dia do Festival de Inverno. É uma grande honra receber o escritor e professor Silviano Santiago e a professora Eneida Souza para uma conversa, uma palestra em torno do tema Meninos Sem Passado em Pauta, que é o livro recentemente lançado pelo escritor Silviano Santiago. Somente então, antes de darmos início a essa conversa, dizer a todos, né, que todas as palestras e rodas de conversa do festival, elas estão sendo transmitidas ao vivo, né, pelo canal do YouTube, este canal que vocês estão assistindo, e elas oferecem certificado. O certificado de cada uma das atividades não requer inscrição prévia. Durante a transmissão da atividade ao vivo, é disponibilizado um formulário com a lista de presença, que deve ser preenchido com o nome completo e e-mail, e depois nós enviamos o certificado. Então, o link para esse formulário está na descrição do vídeo no YouTube, e também ele vai ser apresentado ao longo do chat. Vocês, então, podem também enviar perguntas que depois a gente vai, na medida do possível, passar para os convidados da noite. Então, professora Eneida, eu passo a palavra para você conduzir essa sessão, agradecendo imensamente a presença sua e de Silviano Santiago nessa mesa. Boa noite. É com muito prazer que o Festival de Inverno da UFMG deste ano e o projeto Minas Mundo e o Cosmopolitismo Brasileiro recebem o escritor e ensaísta Silviano Santiago, reconhecidamente um dos eminentes representantes do quadro da literatura brasileira. O nosso encontro hoje será dedicado à apresentação de seu mais recente livro, intitulado Meninos Sem Passado, que passo a fornecer uma breve leitura inicial para que, em seguida, o nosso diálogo dê procedimento. Uma das mais intrigantes passagens do livro que nos chama a atenção é a complexa relação existente entre a província e a metrópole. À medida que a literatura consegue fornecer reflexões que enriquecem o próprio estatuto do discurso literário. Dessa forma, é por meio de pensamentos contraditórios que se configura, portanto, a tomada de posição de Silviano Santiago, enquanto memorialista, ao escolher a proposta de aliança logo no início com Murilo Mendes, desde o título Menino Sem Passado, retirado de um dos seus poemas, assim como a epígrafe dos versos finais que eu passo a citar. Fiquei sem tradição, sem costumes nem lendas. Estou diante do mundo, deitado na rede moleque que todos os países embalançam. Fecho as aspas. Com essa entrada no livro, pode-se registrar a rasura da tradição do memorialismo tradicional, ao sugerir, portanto, o esquecimento das lendas nacionais e a entrega, a abertura diante do mundo. O personagem menino sonâmbulo, como assim o memorialista se refere, nascido na cidade provinciana de Formiga, que contava apenas 30 mil habitantes na década de 30, encontra na ficção das revistas em quadrinhos e nas séries de super-heróis de cinema a oportunidade de sair do mundo restrito da realidade da guerra e do cotidiano pelo salto imaginativo da criação. Deve-se constatar que os primeiros passos para a confirmação
do aspecto cosmopolita de sua formação e de sua literatura, embaralham a oposição entre província e metrópole, por ampliar a compreensão de sua peculiar poética memorialista. Gostaria de acentuar o aspecto anfíbio desta escrita autoficcional, em que se mesclam experiências subjetivas com a formação literária, cultural e política do país. Essa é uma das grandes importâncias desse livro do Silviano. No entanto, nós poderíamos afirmar que a sua proposta, embora se afastando de uma concepção nacionalista estreita de literatura, atua ao longo de sua obra como uma das mais agudas reflexões sobre o papel a ser desempenhado pelo discurso literário brasileiro diante das manifestações hegemônicas internacionais. Assim, em passagem muito esclarecedora do seu livro, ao assistir à representação do monólogo de Tchekhov em Belo Horizonte e ao ler a prosa de ficção de Machado de Assis, o autor conclui de forma bastante excepcional a junção entre o nacional e o estrangeiro, que eu passo a citar. A exemplo de Newkin, saio a voar para algum lugar do fim do mundo. Na minha vida futura, e dessa forma transversa, que se sustenta a vontade de protagonismo doméstico e protagonismo internacional. Passo a personagem sonâmbula, no interior de Minas Gerais, a protagonista dramático no mundo ocidental. De protagonista dramático, cosmopolita, chego, portanto, em potência a narrador autoficcional brasileiro. Fecho as aspas. Nesse sentido, a prática narrativa praticada por Silviano Santiago irá permitir o trânsito para o voo do escritor para lugares que a imaginação não consegue conter. Um segundo tópico que seria interessante mencionar incide no núcleo de Menino Sem Passado, já explorado por Silviano Santiago em outras obras de traço memorialístico, ao referir-se à morte prematura da mãe, quando afirma: mãe não tem rosto nem figura. As memórias se empenham em traçar uma história de família que se revela, desde o início, marcada pela falta, pela solidão e a incompletude. Na intenção obsessiva desse memorialista em decifrar a genealogia intrincada da família e diante de uma série de acontecimentos relativos à constituição postiça dessa árvore genealógica, o narrador se empenha em desenvolver o conceito de enxerto de galhos das roseiras, retirando da atividade praticada pelo pai, que era dentista e que nas horas vagas mantém esse hobby. Pela existência de traições, de seduções, negações, parentes postiços, vários sobrenomes, como Santiago, Farnese, Amarante, estratagemas e silêncios. A árvore genealógica, montada por Silviano, rompe a finalidade das origens e se inscreve tal um procedimento artístico, isso é importante frisar, na forma de uma colagem, que ele diz, eu cito, de múltiplos bonsais de árvores que se afirmam
como árvore única na árvore da folha de papel em branco. Fecha as aspas. A conclusão a que se pode chegar, é claro, né, dentro da minha perspectiva, com essa genealogia familiar que se aparenta de forma rasurada, miniaturizada como um bonsai e de difícil aceitação, entende-se ser, portanto, a filiação literária e artística montada por Silviano, uma das saídas capazes de teorizar nas memórias a relação estreita entre arte e vida. Por essa razão, o narrador elabora aproximações entre pessoas da família, como o tio Mário, com o escritor, que já está presente também no seu no livro anterior, né, mais antigo, intitulado História de Família, com o escritor Mário de Andrade, na intenção de transcender a marca familiar e introduzir-se pelo gesto mágico da arte e da vida como parte de uma filiação literária de feição moderna. Substituições e enxertos produzem, enfim, a reflexão da arte memorialista pela desmitificação do laço de sangue e a instauração da corrente de sangue da tradição literária brasileira, segundo as suas palavras. Pela arte da literatura, o narrador consegue participar de outra genealogia, distinta da biológica, por se inserir no processo metafórico e simbólico. Uma vez feita, portanto, essa pequena apresentação de minha leitura do livro, eu gostaria de perguntar, querido colega e amigo Silviano, que se encontra, portanto, entre nós, que é com muita honra que o recebemos, qual seria o sentido das memórias publicadas aos 84 anos na sua obra literária, apenas para um início de nossa conversa. Não, Eneida, com o maior prazer. Em primeiro lugar, boa noite, né? E, como sempre, né, muito obrigado pelo seu carinho, né, e pela sua generosidade na leitura, né, desse meu último livro. E imediatamente, não é, eu me lembro do nosso primeiro encontro, né? Ambos fomos alunos e continuamos sempre alunos da UFMG. E o nosso primeiro encontro não se deu aqui, porque eu tinha ido para o estrangeiro, não é? E só regressei como visitante em 72, e nosso encontro foi na Pontifícia Universidade Católica, né? Em 1972, quando eu passei algum tempo no Rio de Janeiro como visitante, repito, ao lado de nossa querida amiga Marília, você e Marília, não é? Alunas do mestrado da PUC, e possivelmente, né, tendo escolhido a PUC por causa do grande poeta brasileiro, né, que é Afonso Romano de Santana, que lá ensinava. Então, de repente, né, havia um quarteto mineiro na PUC, e, se você se lembra bem, o curso que eu dei naquela época era uma introdução a Jacques Derrida. E tem dois cursos, um introdução ao pensamento de Jacques Derrida e o outro era sobre os manifestos, né? Acho que um dos primeiros cursos dados na universidade sobre os manifestos literários de 1922. Portanto, você vê que, de repente, 1972 está de volta às vésperas de 2022, né? O modernismo brasileiro, a vanguarda e, em particular, Derrida. E, sobretudo, o tipo de leitura que eu fazia. E é pelo tipo de leitura que eu fazia da literatura brasileira que eu posso começar a falar um pouco sobre essa minha proposta, não é, de memorialismo.
que é, antes de mais nada, uma tentativa que me transcende, entende? Meu memorialismo é apenas parte de um movimento muito mais amplo, eu espero, e, aliás, nem espero, ele já existe, entende? De abdicar, não é? De uma centralidade do pensamento ocidental. Quer dizer, essa centralidade do pensamento ocidental nos obriga, e eu me lembro muito bem que você se interessava muito por Lévi-Strauss nessa época, ele nos leva a enxergar, né, os povos originários. E, obviamente, os povos originários têm todo o direito de ter o seu próprio memorialismo não ancorado na tradição ocidental, de que é mestre, talvez seja o mais puro ocidentalista do nosso memorialismo, que é Murilo Mendes. Depois a gente pode até citar as primeiras palavras de Idade do Serrote, em que ele menciona que se chama origem, começo, origem e iniciação. Quer dizer, a origem e a iniciação, Adão e Eva. E é só em seguida da menção a Adão e Eva que aparece o nome do pai e da mãe. Quer dizer, então, essa tradição, por exemplo, vai ser resolvida de maneira maravilhosa, não como memorialista, mas como a oportunidade de se narrar uma outra vida de brasileiro, que é Darcy Ribeiro. Portanto, voltamos à etnografia e Lévi-Strauss, no seu belíssimo romance Maíra. E se você abre Maíra, na primeira página tem a genealogia do índio Mairum. Entende? Então, você vê, é disso que eu estou falando. E uma outra mineira, repara, Darcy Ribeiro, também mineiro lá de Montes Claros. E uma outra mineira, Conceição Evaristo, mais recentemente, vai também fazer o seu memorialismo a partir da sua ancestralidade africana. Então, nós estamos vendo, então, portanto, que eu gostaria que vissem, pelo menos, que a minha contribuição é uma parte mínima num processo de centramento muito maior disso a que nós chamamos, não é, a cultura brasileira, que é uma cultura feita de muitos Brasis, se você tenta escutá-la, como a reitora nos lembrou. Né? Se você tenta, nos lembrou através de uma citação de Spivak, né? Que é a tradutora de Derrida em inglês, ela que traduziu gramatologia. Quer dizer, então você vê então que nós passamos a ter e foi meu interesse, né? Fazer um memorialismo que me desvinculasse. Você acertadamente falou de rasura, que me desvinculasse de uma determinada tradução memorialista que é extremamente forte no Brasil, e, em particular, do modernismo. E aí eu pediria, né, que a gente escutasse um momento, uma outra epígrafe, não a epígrafe de Murilo Mendes, você tem toda a razão, uma epígrafe que tenta explicar como é que um menino sem passado pode escrever memorialismo, se ele não tem passado, como é que ele... Quer dizer, não é... Repara, passado, para mim, tem dois significados. Tem uma coisa que é herança e tem outra coisa que é o testamento. Você pode receber uma herança sem testamento. E a citação da Hannah Arendt, você me permite que a leia, não é? Minha memória não está tão boa quanto possa parecer a alguém que escreve memórias. Ela diz o seguinte: nossa herança não é precedida de testamento. Quer dizer, então, a herança que eu recebo, ela não é pré-escrita, ela não é prescrita. Você sabe que eu gosto, em lugar de usar biografia, eu prefiro usar grafia de vida.
Minha grafia de vida, portanto, ela não está prescrita por testamentos. E não é à toa, né, que a fonte mais forte da origem são 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento. Quer dizer, é desses 2 testamentos que eu me prescindo. E que são esses 2 testamentos que vão ser responsáveis pelo memorialismo de Murilo Mendes, e eu peço agora de novo licença para ler, né, o início do livro. O primeiro capítulo, agora vou ler, vou dizê-lo corretamente, antes eu disse com uma ligeira traição, como sempre. Origem, memória, contato, iniciação. Então, origem se confunde com memória, que se confunde com contato, não é? Quer dizer, sexualidade, isso é extremamente importante em Murilo Mendes, no próprio relacionamento entre Adão e Eva, não é? E iniciação. Quer dizer, o Murilo Mendes, então, se apresenta, então, sobre esses 4 elementos. E o livro começa dessa forma. Né? Primeiro capítulo, o dia, a noite. Adão e Eva. Adão e Eva complementares e adversativos. Meus pais, aí entram os pais, Onofre e Elisa Valente, Adão e Eva descendentes de Adão e Eva. Portanto, você vai, quer dizer, a gente conhece bastante bem Murilo Mendes, não é? A gente vai perceber, então, que a grafia de vida de Murilo Mendes, a partir da conversão, não é? Em 1934, esse menino sem passado é anterior. Ele é anterior a 34, quando ele se converte, não é? Então, portanto, essa grafia de vida de Murilo Mendes, ou biografia de Murilo Mendes, essa grafia de Murilo Mendes, ela está prescrita. Ela está prescrita pelo Velho Testamento. Ela está prescrita pela figura de Adão e Eva. Ela está prescrita, em seguida, pelo patriarcalismo. Ela está prescrita por uma voz sempre masculina. E será representada de maneira extraordinária na poesia de Carlos Drummond de Andrade, já levantada justamente pela reitora, não é? Na Tábuas da Lei Mineira de Família. Quer dizer, as tábuas da Lei Mineira de Família prescrevem Boitempo, pré-escrevem Boitempo, pré-escrevem a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Entende? Então, você vê que alguém que é parte, não é, que é indígena, que é parte dos povos originários da América, teriam que buscar na etnografia o que Mário de Andrade fez com Macunaíma. Quer dizer, que foi buscar uma ancestralidade que não é a ancestralidade prescrita, não é? pelo Velho e o Novo Testamento. Ou ainda o caso de Conceição Evaristo, que obviamente é da diáspora, pertence à diáspora africana escravizada no Brasil, que também não fazia sentido, e mesmo Machado de Assis não fazia sentido, não é? Que houvesse essa ancestralidade ocidental tão forte. E a ancestralidade, então, passa a ser uma ancestralidade africana. Quer dizer, então, esse é o momento que eu gostaria de abrir para a nossa conversa, não é? Quer dizer, o que significa esse testamento, entende? Uma pessoa sem testamento. Uma pessoa sem testamento tendo herança, não é claro, todos temos herança, isso é inevitável, mas é a falta de testamento que me interessa discutir. E essa falta de testamento faz com que nossa grafia de vida tenha de ser inventada.
Então, quer dizer, o memorialismo, antes de ser uma obediência à prescrição, é uma forma de resistência. Quer dizer, não é à toa que essa epígrafe, não é, de Hannah Arendt, eu a retirei de um livro de um grande poeta, René Char, o livro que ele escreveu quando fazia parte da resistência contra o nazifascismo. Quer dizer, me interessa, então, isso, me inventar na década de 30. Me inventar na década de 30. A partir dessa década de 30, como o quê? Como um resistente, mas não resistente necessariamente no sentido primordial da palavra, no contexto de René Char, que é o resistente à invasão, a França tomada pelos nazistas e, ao mesmo tempo, governada por Vichy. Entende? Naquele momento, ser resistente é você ter uma herança e não ter testamento. Quer ver, a sua atuação não é prescrita por você participar de um partido político, a sua participação não é prescrita por você defender as ideias da França como a capital do mundo no século XIX, etc. Ele estava completamente sem testamento. Ele queria resistir. É essa resistência que eu acho extremamente importante como fundamento do meu livro, né? E aí, se você me permite, eu lembro uma passagem de Mallarmé em que ele fala que a epígrafe tem que ser o lustre da sala de espetáculos. Então, esse é o lustre da sala de espetáculos. Entende? A cortina ainda está fechada. O palco ainda não se abriu. Vamos nos abrir para o palco? Aí entramos no livro. É interessante, né, Silviana, essa rasura, né, que você vai desenvolver no seu livro. Mas o que me contaminou muito na leitura, né, de suas quase 500 páginas, né? Infelizmente. Eu realmente preciso de ter fôlego para escrever, porque eu vou te contar. É o primeiro volume das memórias, né? E, nesse sentido, né, o que me marcou muito foi justamente essa ausência, né, de uma filiação biológica. É claro que ela existe, né? Você tem um sobrenome, que é o Santiago, né? Exato. Mas você também ultrapassa essa genealogia na medida em que você rompe, como você falou, quer dizer, você rompe com o tipo de memorialismo que justamente quer mostrar todos os seus antecedentes, todos os seus antepassados. A árvore genealógica, como você chamou muito bem a atenção. A árvore genealógica, quer dizer, há uma impossibilidade de assumir uma árvore genealógica, porque assumir a árvore genealógica, já é cair na armadilha. Você caiu na armadilha. No momento em que você assume, você já não está inventando a si. Entende? Você vai inventar a si, e aí existe um outro Drummond, que não é o Drummond que está em Boitempo. É o Drummond responsável pela minha poética, que antes mesmo de nos encontrarmos em 72, eu já tinha feito um artigo sobre infância. Infância é um poema de alguma poesia, o segundo poema de alguma poesia. E esse segundo poema de alguma poesia, que se chama Infância, dedicado a Bigar Renaud e Porcoso, que a Bigar Renaud, em Minas Gerais, e que eu vivi, era o grande especialista em literatura inglesa, sabia inglês perfeitamente, grande especialista em literatura inglesa, é o Drummond inventando a si em Itabira. Como é que ele inventa a si em Itabira? Lendo, eu, menino, entre mangueiras, sozinho,
lia a comprida história de Robinson Crusoe. História que não acaba mais. Quer dizer, ele se inventa, se você me permite aí uma alusão agora à década de 30, como Super Robson. Entende? Porque aquela história continua e ela não acaba mais. Entende? Quer dizer, essa invenção de si mesmo em Itabira de um naufrágio. E essas coisas são muito importantes na construção do meu livro também, porque você vai ver que tem enorme importância dos filmes que eu vejo, um que se chama Comando para o Norte. Esse Comando para o Norte é um navio que parte dos Estados Unidos para a Alemanha, exatamente para Stalingrado, para levar víveres para quer dizer, os combatentes, né, que estiveram ali na Guerra de Stalingrado, que mereceu um poema de Drummond, é claro, e que foi uma das mais terríveis guerras da Segunda Grande Guerra Mundial. E esse navio é bombardeado. E as pessoas ficam soltas ali do mar. E é exatamente esse navio torpedeado que é semelhante a uma casa que foi incendiada e que, se a sua casa foi incendiada, você tem que buscar uma outra casa. Se seu navio foi torpedeado, você tem que buscar outro navio. Entende? Então, é essa invenção também da própria casa, apesar de a casa existir como herança. Mas ela não existe como testamento. O que, aliás, é verdade. Se você leu, pelo que você fala, você leu muito bem o meu livro. Eu posso ser muito preciso, porque isso é um detalhe. Esse livro é muito pouco ficcional, por incrível que pareça, é muito mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. Eu recusei participar do testamento do meu pai em 1967. Ele morreu em 68. Em 1967, ele tinha decidido dividir os bens, né, da família, eram 2 famílias, e tinha decidido dividir os bens antes de morrer, o que eu acho de uma grande inteligência. E ele me escreveu, eu era professor nos Estados Unidos, ele me escreveu dizendo que ele iria escrever o testamento, etc., etc., aquelas coisas todas. Eu escrevi de volta dizendo que eu agradecia muito, mas eu não gostaria de fazer parte do testamento. E não faço parte do testamento dele. Quer dizer, então, isso não é uma citação que é meio brincadeira e arranjada, entende? A minha vida é inventada, entende? Claro que eu tenho herança, não vou dizer que a casa não é minha, que as várias casas, aquela família não é minha, etc. Não, é claro que são, mas eu não subscrevo, eu escrevo. E tem um poeminha de René Char que eu adoro, que é o seguinte, desse mesmo René Char. Eu até trouxe aqui porque eu gosto muito dele. É só o iniciozinho do poema. O poema se chama Presença Comum e diz o seguinte: você tem pressa de escrever, como se estivesse em atraso com a vida. A pressa de escrever é porque você está atrasado com a vida. Você tem que pôr sua vida em dia, você tem que pôr. E ele continua: corra para contar sua parcela de maravilhoso, de rebelião, de generosidade. De fato, você está em atraso com a vida. A vida inexprimível. Quer dizer, é essa invenção, é essa poética de Carlos Drummond que ela acaba por ser meu testamento. Só que, obviamente, não é a leitura de Robinson Crusoe. No caso de Drummond, é a leitura de Robinson Crusoe, e nós sabemos a importância que tem o mito de Robinson Crusoe na construção do individualismo na poesia
aquilo, né, que os economistas chamam de individualismo possessivo, né? Porque ele vai cada vez mais tomando conta não só de si, como também do mundo, até querer explodir a ilha de Manhattan. Aí, de repente, há um corte muito grande na obra dele, não é? E a gente sabe que são duas linhas muito nítidas na obra dele, que é essa linha robsoniana, que dá o participante, o resistente, que dá o que quer explodir a ilha de Manhattan, e depois, não é, vai surgir em Boitempo, né, aquele que está prescrito pelas tábuas da lei mineira de família. Então, voltando à sua pergunta, eu não subscrevo o segundo Drummond. Não quer dizer que eu não goste, por favor. Isso não tem nada a ver com gostar, admirar, etc. Quer dizer, como é uma coisa de Barthes que é muito importante, né? E que também é de 1970, quando escrevi Madame Bovary, essa autor de Madame Bovary, quais os livros que eu gostaria de reescrever como meus. Entende? Eu gostaria de reescrever como meu, e, aliás, está reescrito no meu livro, porque aqui está a minha leitura de infância, está reescrito a infância. Essa infância que é feita de leituras. Apesar de ser provinciana, ele mora em Itabira, assim como eu moro em Formiga. Entende? Mas, no entanto, quer dizer, o universal já está na minha própria formação, já está na minha maneira como eu posso, né? Eu posso automodelar-me. Quer dizer, eu vou me automodelando. Não sei se foi convincente. Isso é muito importante. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta, porque, à medida que a gente vai lendo a sua obra, não só a sua obra ficcional, como também a sua obra teórica, a gente vai percebendo, quer dizer, eu acho que leva tempo, sabe? Por exemplo, nós, alunos, né, de você lá em 1972, né, ainda muito inocentes, etc., quando eu repenso tudo isso, eu vejo que ao ler as suas memórias agora do Menino Sem Passado, a gente percebe que este livro é um livro muito interessante, porque você gosta de dizer, né, que realmente você não repete uma fórmula, por exemplo. Você está o tempo todo reinventando. Você tem realmente esse dom de reinventar, né? Nada fica repetitivo na sua obra. Mas, ao mesmo tempo, tudo que você está dizendo ainda no Menino Sem Passado, ele já está em germe. Eu acho que desde quando eu fui sua aluna em 72, entendeu? Claro, dizer, ainda bem. Ainda bem que está lá. Ainda bem que está lá, porque é esse meu memorialismo. Pois é. É esse indivíduo que eu venho inventando, e como sonâmbulo inicialmente. Quer dizer, o sonambulismo, quer dizer, aquela atitude que eu tinha, não é? Quer dizer, que eu classifiquei, obviamente, como sonâmbula, que era a capacidade de ter uma dupla vida. Entende? A capacidade de, ao mesmo tempo, ser um bom filho, eu sempre fui um bom filho, obediente, estudioso, etc., etc., mas morando, né? Quer dizer, tem até um capítulo que é muito importante aí, que é a morada do saber. Mas eu sempre querendo ir morar e não dando nenhum valor qualitativo a saber, entende? É dar asas à curiosidade intelectual, entende? Dar asas, dar movimento, ser tão aventureiro quanto Robinson Crusoe. Tão aventureiro quanto aquele marinheiro Humphrey Bogart no filme Comando para o Norte, entende? Que lá está num barco perdido no oceano quando de repente é salvo e que vai dizer: minha casa foi incendiada. Não tem problema ela ter sido incendiada, porque aí eu vou para outra casa.
Entende? Quer dizer, é isso que eu tentei o tempo todo aqui, que, no fundo, acaba sendo, não é, também uma desconstrução do memorialismo. Entende? Mas não é uma desconstrução só para mim. Por isso que eu fiz questão de abrir com a figura de duas figuras mineiras outras, Darcy Ribeiro, né? Que, obviamente, para escrever Maíra, ele tinha que ter como formação a etnografia, porque senão ele não conseguiria escrever aquilo, ou ele conseguiria se ele fosse índio Mairum. Maíra, eu acho que é um livro muito mal apreciado no Brasil, entende? E Conceição Evaristo, que nunca poderia ter escrito Minha Formação de Joaquim Nabuco. Se ela escrevesse Minha Formação de Joaquim Nabuco, meu Deus do céu, quer dizer, ela não teria significado, ela teria desaparecido, ou teria sido descendente de escravizados. Entende? Mas não, ela quer construir a própria vida dela. E essa construção, essa invenção, por isso que eu insisto muito, né, nas vozes, né? Ela quer que aquela voz dela, a voz dela, sim, rasurada. Eu rasuro, entende? Eu sou agente, porque eu posso me dar o luxo de ser agente da rasura. Mas ela não pode se dar o luxo de ser agente da rasura. Ela foi rasurada. Ela foi bem sua descendência, eu estou me referindo à sua ascendência, perdão, é de alguém que foi escravizado. Entende? E aí é nesse sentido que eu acho que existe aqui uma abertura que está nessa resistência. Se você pega, por exemplo, eu acho que, quer dizer, um pouco pedante da minha parte dizer isso, mas cada livro meu é inclassificável. Você pega em Liberdade. Em Liberdade é exatamente a poética de Drummond. Quer dizer, nós todos conhecemos o Pacto Autobiográfico, né? O Pacto Autobiográfico é o autor, é a mesma pessoa que o narrador, que é a mesma pessoa que o personagem. Mas não, eu escrevo, eu invento a mim, dentro da minha grafia de vida, com o material de minha vida, que é um material extremamente doloroso, que só as pessoas, se por acaso eu escrever o segundo livro, vão conhecer, que são dois irmãos meus. Um deles foi preso, torturado e padeceu enormemente. O outro era um ator de teatro, fazia Roda Viva, o teatro foi atacado pelo comando de caça, o CCC, comando de caça aos comunistas, ele foi despido junto com a atriz, Marília Pera, e colocados despidos no meio da rua num dia de inverno. Quer dizer, esse é o material de minha vida, mas eu não necessito usar esse material. Ela não é a minha grafia de vida, ela pode ser um pouco mais rica, entende? E a minha grafia de vida, então, vai se apossar da grafia de vida de Graciliano Ramos. Quer dizer, então, ali começa o falso mentiroso. Porque é claro que eu sou, como autor, um performer. Eu sou performático. Eu sou como ator. É como se eu, de repente, na escrita, interpretasse Graciliano Ramos. Quer dizer, qual é o meu nome lá no palco? Não é Silviano, é Graciliano. Entende? Qual é o nome do narrador? Graciliano. Qual é o nome do personagem? Graciliano. Qual é o nome do autor? Você repara, Isaú e Jacó têm esse mesmo jogo. Isaú e Jacó foi escrito pelo conselheiro Aires. E o conselheiro Aires deu o título de Ab Ovo. Machado de Assis intervém na introdução do livro, no prefácio do livro, Machado de Assis é autor. Eu não gosto desse título. Eu nunca gostei de narrar as coisas do começo.
vou dar outro nome, que é também do começo, mas é um outro tipo de começo. Vou dar o nome de Esaú e Jacó. E o nome de Esaú e Jacó não é dado pelo conselheiro Aires, ele é dado por Machado de Assis. Então, esses problemas de grafias de vida que se superpõem são fascinantes, porque para você ser escritor, você precisa ter sido leitor. Entende? Então, nesse sentido, repare, né, voltemos ao exemplo de Drummond de infância. Drummond, menino, debaixo da árvore, no quintal de casa, é Robinson Crusoe. Quer dizer, essas. Quer dizer, naquele momento, ele está inventando o testamento dele. Agora, só que no caso de Drummond, eu acho que ele foi fraco, de certa maneira. Mas, de novo, nenhum julgamento de valor nessas coisas. Fraco no sentido de que ele não conseguiu levar essa resistência até o último grau. Porque, a partir de um determinado momento, o pai volta. E já lá está em Viagem na Família. Assim como a infância é a Viagem da Família, que são poemas completamente contraditórios. E o estilo tardio, né, para usar a expressão de Said, o estilo tardio de Drummond é uma pena, porque ele deu dominância às tábuas da lei mineira de família. Ele chega mesmo a levantar o Drummond escocês. Até isso, Cristina. Silviano, eu fico impressionada, quer dizer, a partir disso que você acabou de falar, eu sempre, quando li a sua obra, né, mesmo a partir de Em Liberdade, e depois as outras, né, sobre Machado, etc. Quer dizer, como isso que você explicou aí de uma forma bastante clara, como você utiliza sempre, né, a mediação para falar de si, como você utiliza sempre o distanciamento, como você utiliza sempre a questão toda de ser o outro, né? Quer dizer, você definiu muito bem com relação a ser ator, não é? Isso, para mim, é uma das vantagens maiores da sua obra, né? Essa questão de sempre não fico falando só de mim, eu estou falando da literatura brasileira, eu estou falando da família, de outros, etc. Quer dizer, essa lição que você está nos dando hoje, ela está presente na sua obra inteira. Por uma razão muito simples, e que, obviamente, muitas pessoas me detestam por causa disso. Eu não gosto do estilo realista naturalista. O estilo realista naturalista, é claro que eu poderia ter feito Em Liberdade de outra maneira. Entende? Eu poderia ter feito com o material de minha vida. Entende? Mas, ou com a grafia de minha vida. Porque, claro que eu senti muito essas coisas, eu senti muito fortemente em mim. Entende? Mas tem uma coisa que me encanta na literatura, e, obviamente, um livro como Genealogia da Ferocidade é sobre isso, é que eu não gosto de domesticar. Eu não gosto de domesticar o material da minha vida, minha grafia de vida. Eu gosto de deixar minha grafia de vida selvagem, assim como eu acredito que Guimarães Rosa deixou a grafia de vida dele se tornar feroz. Entende? A obra de uma certa obra, à medida que ele vai abandonando, é claro, Sagarana, etc., e tendo a coragem de ir além, não é? de enfrentar, ele vai se aproximando cada vez mais e mais do lado selvagem, do lado feroz, entende? E, obviamente, aqueles personagens não são ele, é claro, quer dizer, ele é um médico, um embaixador, etc., 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 mas aquilo é o trabalho que ele faz com esse material de vida que ele tem, entende? Mas que é uma grafia de vida de outra pessoa. E, se você vê, Stella Manhattan é um pouco a mesma coisa.
Tem. Stella Manhattan é um indivíduo que foi expulso de casa pelo pai, vai para Nova York, porque é gay, vai para Nova York, trabalha no consulado, e ele tem, obviamente, de inventar a si mesmo, ele tem de automodelar-se, ele começa a se automodelar de outra maneira, entende? Para poder sobreviver. Quer dizer, sobreviver é a resistência que eu me referi, que você não recebe testamento para sobreviver. Você recebe uma herança, é claro, ele nunca poderia ter o que ele tinha. Mas uma das primeiras cenas, exatamente, de Stella Manhattan é uma representação no palco como se ele fosse uma vedete de teatro de revista da Praça Tiradentes. E logo em seguida tem a vizinha que olha para ele, a janela, e pensa que ele é porto-riquenho. Claro, ele não é, entende? Ele não é Native American. E você vai vendo, então, que de novo, é uma escrita, é uma grafia de vida, Stella Manhattan, que é brasileira, é sobre o que estava acontecendo no Brasil, mas de uma perspectiva que seria muito mais verossímil se passasse em Manhattan. Porque exatamente a data 1969 não é gratuita em que passa. O livro foi escrito em 85, mas a data de 69 não é gratuita. É pouco antes do célebre movimento gerado pelo bar Stonewall. Entende? Havia uma explosão naquele momento nessa direção. Entende? E aí, o Stella Manhattan é exatamente essa intenção. Agora, não quer dizer que eu vou dar apenas o nome de guerra deles, mas você sabe, o livro está dedicado a duas pessoas que, no fundo, cujas grafias de vida me serviram para tornar Stella Manhattan mais rico, que é Og e Minnie, que são dois colegas. Um é colega nosso e o outro um grande amigo meu, que eu conheci em Nova York, etc. Quer dizer, e desse sentido, então, vai acontecer também com o próprio tio Mário, em Uma História de Família, que é, de novo, um sobrevivente, mas um sobrevivente por causa de uma doença fatal. Todos querem a sua morte. E ele, no entanto, está ali. Não com o tio Mário, perdão, com o rapaz que está doente e que se lembra do tio Mário. Porque era uma pessoa que trazia sempre um sorriso. Quer dizer, poder escrever, né, um livro que fosse que mostrasse, né, o desamparo e o prazer, e aqui eu estou citando Said quase que ao pé da letra, que o estilo está aí, é o estilo tardio para o Eduardo Said, é capaz de trabalhar juntos desamparo e prazer, sem se preocupar com a contradição. Entende? E é isso que me interessava ali. E vai me interessar no livro seguinte, que é Antonin Artaud, personagem de Viagem ao México. Década de 30, quase sempre, entende? Porque é isso, é uma gestação. Eu estou escrevendo, quer dizer, eu estou escrevendo o testamento que eu não recebi. E como eu não recebi esse testamento, compete a mim escrevê-lo e compete a mim automodelar-me para ser o suficiente para escrever. Porque quando eu digo performático, eu não posso subir no palco também e interpretar Hamlet. Não é assim também. Eu subo no palco e vou interpretar Hamlet. Não, esse trabalho de transformar a grafia de vida, minha própria grafia de vida, na grafia de vida de outro, é uma loucura. Eu fiquei 6 meses imitando o estilo de Graciliano Ramos. Porque, para que aquilo fosse um diário, tinha que ser escrito numa linguagem que fosse semelhante à linguagem, ao estilo, não linguagem, ao estilo de Graciliano Ramos. Senão, as pessoas abriam e falavam assim, meu Deus, esse sujeito está brincando. E como é que ele vai fazer? Isso é uma sacanagem, entende? Quer dizer, ele faz de conta que está inventando, não a ele, mas inventando o Graciliano.
E aí, essa epígrafe, como sempre, as epígrafes são importantes. É uma epígrafe de Carpo, né? Que eu vou inventar Graciliano Ramos, né? De Otto Maria Carpo, etc. Quer dizer, então, eu acho que é por aí que a gente teria, que eu gostaria que fosse discutido o memorialismo. E voltando à questão do testamento, a única coisa que eu quis de meu pai são abotoaduras de ouro que ele tinha feito, entende? Que está no livro. São abotoaduras. Meu pai era dentista, não é? E, ao mesmo tempo, durante o período de viuvez, ele se dedicava às roseiras, etc. E também ele tinha mania de fazer pequenas coisas, né? Porque o dentista faz aquelas peças de ouro, né? Naquela época era muito comum dente de ouro, aquelas coisas todas, né? E as pontes eram de ouro, os pinos eram de ouro, etc, etc. Então, você tinha que ter o centrifugador, e aí você podia fazer o molde do que você quisesse naquele centrifugador, não é? Você trabalhava, derretia o ouro, né? E o ouro, você fazia o molde em cera, né? E você, então, derretia o ouro, né? E o ouro, né, graças ao centrifugador, ia ocupar o lugar da cera que tinha desaparecido por causa do calor, né? Então, ele fez essas abotoaduras. E a única Pois coisa é. que tem das abotoaduras, e ele, das abotoaduras que eram dele, era SS. Pois é, Silviano. Essa herança também é uma herança miniaturizada, não é? Quer dizer, totalmente. é interessantíssimo, né? Essa retomada, né? de um objeto, né? Que, na realidade, tem uma importância muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma miniatura do seu pai. Né? Quer dizer, olha, eu estou achando que nós já estamos... São as iniciais do meu pai que são as minhas. Pois é. Isso eu herdei, as iniciais do meu pai, que são as minhas. A marca, né? As iniciais, para mim, tem muito importante. A relação entre M de A, Machado de Assis, e M de A, Mário de Alencar, são importantíssimas. Tem gente que fala que Mário de Alencar é filho de Machado de Assis, quer dizer... Isso não me interessa, entende? O problema é que eles são realmente uma coisa aí misteriosa, um acaso, um jogo de acaso, um jogo de eleição de vida, entende? Mário elege, né? Mário de Alencar elege, não José de Alencar, o próprio pai, ele elege como pai Machado de Assis, né? O relacionamento dos dois, a partir de 1890, é de uma beleza extraordinária, quer dizer, e se torna muito bonito no momento em que Machado de Assis fica viúvo, né? É de uma importância extraordinária. A correspondência entre os dois é um dos documentos mais lindos. Mas agora, para fazer isso também, você tem que ver que essa invenção de você mesmo através do outro, ela requer também o que é importante para mim, que é uma reflexão estética. Isso mesmo. Não há inspiração, entende? Eu não subo no palco inspirado e vou interpretar Hamlet sem nunca ter lido Hamlet, entende? Silviano. Então, é um trabalho de arte. Hein? Com essa afirmativa tão maravilhosa que você termina aí, né? A questão estética, que eu acho que o seu livro, ele o tempo todo está fazendo, né? essa glorificação, não digo, mas essa referência à estética, eu acho que nós já estamos no momento de terminar, não é, Fernando Mencarelli? Isso. Eu lamento demais, tá? Maravilhoso. Não, por favor, eu já estou exausto. Tá maravilhoso. Obrigado. Então, eu gostaria de passar aqui rapidamente alguns comentários, né, que vieram pelo chat. De Edna Moura, maravilha de fala, que prazer escutar Silviano Santiago. José Newton Menezes, nosso colega professor, memória como resistência, que belo. E Vera Casanova, nossa querida, viva esse poeta René Char. Vera Casanova também, inventar, reinventar na literatura e na vida. O Sérgio Araújo, grande ator Rodrigo Santiago. Raquel Lima, lições de Silviano, sempre ricas de aprendizado.
Joana Lavor, conversa excelente, muito bom ouvir o Silviano sobre sua escrita. E a Andréa Gouveia, ela nos enviou 3 perguntas, mas como nós estamos com um horário bem avançado, Andréa, eu vou pedir licença e fazer apenas uma. E aí a pergunta seria, Silviano, a partir da fala da Eneida, podemos falar que o Entre Lugar também diz sobre você? Claro, claro, basta ver a escrita de Stella Manhattan. A escrita de Stella Manhattan, na época eu tive problemas enormes com os editores, porque muitas vezes um pronome sujeito masculino, né, do gender, né, do gênero masculino, ele começa a fazer a frase de acordo, né, com o gênero masculino, e a partir dessa frase sendo construída, ele vai usar o feminino, entende? Há uma transformação, entende, de um gênero no outro, criando exatamente aquilo que no livro, a Eneida, terminamos com estética, né? Que é exatamente a estética de Ligia Clark. Se você quiser montar a escrita de Stella Manhattan, você monta como se fosse uma dobradiça, entende? Em que você tem um gender, tem 2 genders, mas o importante não é insistir sobre um gender ou sobre o outro. Não é a masculinidade ou a feminilidade. O importante é você discutir sobre aquele pino que possibilita a mobilidade. E esse pino que possibilita a mobilidade é exatamente uma das formas, porque Entre Lugar não é conceito, né? É uma das formas que a ferramenta Entre Lugar pode ocupar. Quer dizer, você vê, então, essa flexibilidade. Por exemplo, ali estamos falando de questão de gender, mas podemos falar de outras questões, entende? É esse pino, entende, que te possibilita ser você mesmo trans, ser você mesmo plural. Entende? Não há necessidade de você ser só isso ou ser só aquilo. Você pode ser só isso, só aquilo, mas o Entre Lugar é exatamente para compreender em muitas questões, até mesmo nessa relação a que eu me referi Em Liberdade, o fato de que eu quebro o pacto autobiográfico ao assinar como autor um diário, quer dizer, falso, né? Um diário de Graciliano Ramos em que ele é personagem. Quer dizer, o Em Liberdade tem tudo a ver com Memórias do Cárcere, mas ele tem a ver com uma coisa que me fascina, é que Graciliano Ramos não conseguiu, enquanto estava na cadeia, sem nenhum prazer, escrever um diário de cárcere. E isso, ele várias vezes vai dizer isso. Ele não conseguia escrever o diário de cárcere. E eu peço apenas que você pense num minuto. Esse diário de cárcere, se ele tivesse escrito, seria publicado em 1938. E sairia junto com Vidas Secas. Já pensou que maravilha o diário de cárcere e Vidas Secas? Uma maravilha. Mas ele não conseguiu escrever esse diário de cárcere, foi escrever o quê? As Memórias do Cárcere, na década de 50. Porque ele achava que aquilo que tinha acontecido com ele não poderia ter sido escrito daquela forma. Ele aguardou aquilo virar memória para poder escrever uma das obras-primas da literatura brasileira. De novo, você tem, então, Memórias do Cárcere é uma espécie também de Entre Lugar. Não é o cárcere e é o cárcere, mas não sendo o cárcere é memória. Entende? Então, é uma ferramenta. E Entre Lugar não é uma espécie de chave mestra, entende? Para entrar em qualquer coisa. É uma ferramenta que você utiliza quando você está diante
de objetos cuja expressão não se dá facilmente. Entende? É muito difícil, por exemplo, usar o entre-lugar se você for ler. Vou dar um exemplo só, e, por favor, não é um julgamento de qualidade, é um exemplo. O cortiço. Porque o cortiço está dividido em duas partes bastante nítidas. Não há possibilidade de você estudar, por exemplo, Gilberto Freire, porque você tem Casa Grande e tem Senzala. Entende? Quer dizer, não há uma tentativa, uma grafia, entende? Que tente apreender uma determinada contradição sem desfazê-la. E eu acho que a nossa reitora deixou muito claro, né, como nós vivemos só em contradições. Né? Quer dizer, esse país que parece ser independente desde 1822 ainda está para ser decolonizado. Entende? Quer dizer, é uma ferramenta pós-moderna, né? No caso aí desse exemplo que eu estou dando. É uma ferramenta pós-moderna. Uhum. É por aí que eu responderia, agradecendo, né, a pergunta, é claro. Maravilha. Eneida, se me permite, tem então também um comentário da nossa reitora, Sandra Goulart Almeida. Palestra maravilhosa do nosso querido Silviano Santiago. Muito obrigada. Festival de Inverno abrindo com chave de ouro. Então, eu passo para vocês para as palavras finais e a gente encerraria esse primeiro encontro, essa primeira conversa maravilhosa que acabamos de ter. Muito obrigado. Eu também agradeço muito essa grande conferência que o Silviano não queria fazer uma conversa, mas ele fez uma grande conferência inaugural do Festival de Inverno, e eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram ficaram muito encantados com essa maravilha de conferência. Viu? Muito obrigada, Silviano. Eu que te agradeço, viu? Sua companhia, né? Vale tudo. E, além do mais, já dou notícia. Está com livro para sair, né? Já soube. Narrativas impuras. Pois é. E guardem aí, a nossa colega aqui não brinca em serviço. Um grande abraço a todos, agradeço muito o convite, agradeço também a escuta, não é? E, né, vamos para frente. Maravilha. Muito obrigado e boa noite a todos. Super obrigado, Silviano, Eneida. Foi realmente maravilhoso esse primeiro encontro. Agradeço ao Minas Mundo, agradeço aos colegas todos, André, Eneida. Eu sei que houve aqui um trabalho de convite amoroso e insistente para que esse encontro se desse. Então, super obrigado.